Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Provérbios capítulo 16. Não se esqueça de compartilhar o vídeo desde o início, se não, pode fazê-lo no final, mas não deixe de fazer esse compartilhamento, tá bom? Para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas com a leitura e reflexão da palavra. Não esqueça também de dar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal se não é inscrito, ou então incentivar outros a se inscreverem, tá? Quanto mais pessoas inscritas tivermos, né, maior será com certeza também o nosso alcance, né? Isso será levado cada vez mais distante, né? Então, é sua e minha oportunidade de fazermos conhecida a palavra de Deus às pessoas, né, que muitas vezes não têm entendimento, não têm o conhecimento da palavra, têm dificuldade de entendê-la, né, e por isso muitas vezes desistem da sua leitura, mas aqui nós temos a oportunidade então de dar explicações básicas, né, que nos ajudam no entendimento daquilo que o texto quer nos dizer, tá bom? Então faça isso e com certeza você será abençoado e abençoará a vida de muitas pessoas. Provérbios capítulo 16 é a nossa leitura nessa manhã. E aqui Provérbios 16 nos instrui sobre o cuidado providencial de Deus, como Deus, então, cuida daqueles que são seus. Ele começa dizendo que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, o nosso coração, ele faz muitos planos, porém não é a nossa vontade que prevalece, mas o propósito de Deus. É a vontade dele que prevalece. Não é a nossa palavra que permanece de pé, mas a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. Então Deus vê o que se esconde, né, nos corredores escuros do futuro, nós não. Então ele domina sobre tudo e sobre todos, ele tem o controle remoto do universo, né, está nas suas onipotentes mãos e ele controla exatamente todas as coisas, e a sua é a última palavra. A última palavra então é do nosso Deus, não é sua nem minha, mas é dele. Então nós fazemos planos, né? Mas o Senhor aqui dá a resposta a esses planos que nós fizemos. Então nós não temos domínio sobre nada, mas Deus tem o controle de tudo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então nós falamos isso até no capítulo anterior, que Deus conhece as intenções e as motivações do coração. Nós só conseguimos perceber aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Mas Deus conhece o que está no interior, que ninguém sabe. Então Deus não vê as coisas como nós vemos, né? Nós vemos o exterior e Deus vê o coração. Nós contemplamos a ação, Deus ele julga a motivação. Então podemos pensar que tudo que nós fazemos é certo, mas o Senhor julga as nossas intenções. Somos a geração que aplaude a performance, né? Que premia o desempenho, que acende as luzes do palco para o glamour da aparência. Então, a nossa geração vive de aparências. Somos uma geração que idolatra, né, o corpo, que cultua a beleza física. As pessoas estão muito voltadas para isso. A Bíblia, porém, diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a pessoa que teme o Senhor será louvada. Por quê? Porque a fama vai passar, né? Porque a formosura vai passar, tudo vai passar. Tá? Mais cedo ou mais tarde perde-se tudo isso. Mas o que teme o Senhor, ele diz aqui, será louvado. Não pelos homens, não interessa, será louvado pelo Senhor.
Então, o que conta para Deus não é o que aparentamos ser, mas o que realmente nós somos, né? O que você aparenta ser pode chamar a atenção de pessoas, de seres humanos, mas a Deus não chama atenção, não. O que chama a atenção de Deus são as suas motivações, é o seu interior, que ele conhece muito bem. Tá? Versículo 3. Confia ao Senhor as suas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então nós dependemos totalmente de Deus. Nós precisamos rogar a direção divina para tudo o que nós fazemos, para que sejamos então bem-sucedidos. Nós precisamos confiar ao Senhor as nossas obras, né? Para que nossos desejos sejam estabelecidos. Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas é a vontade de Deus que deve ser feita aqui na terra. Então não sou eu que digo a Deus o que tem que fazer, é Ele que diz a mim e eu tenho que obedecer o que Ele diz. Não é sensato fazermos nossos planos para depois pedir a Deus que Ele aprove esses planos. Você faz a dívida e depois pede para Deus pagar. Então precisamos orar para que os planos de Deus sejam os nossos planos. Os planos bem-sucedidos são aqueles que descem do céu para a terra, né? E não aqueles que sobem da terra para o céu. Você primeiro faz e depois comunica. Não. Você confia em Deus, pede a Ele direção, e esses planos então vêm do céu até a terra e são estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio e para o dia do mal. Então Deus criou o universo mediante um plano perfeito, eterno, vitorioso. Então ninguém consegue esconder-se de sua presença porque Ele é justamente onisciente. Ninguém pode escapar do controle e da vigilância do Senhor, porque Ele é onipresente. Ninguém consegue desafiar o seu poder e prevalecer. Por quê? Porque Ele é onipotente. Então o universo não deu origem a si mesmo. A geração espontânea é uma teoria fantasiosa. O Big Bang é fantasioso. O universo não é produto de uma explosão cósmica, explosão, um fruto do nada. A desordem não pode gerar ordem, nem o caos pode produzir o cosmos. Isso é tolice. Então o universo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Deus criou o universo pela palavra do seu poder, é nisso que nós cremos. E os cientistas sérios dessa terra, os cientistas sérios dos nossos dias sabem disso e proclamam isso, né? Assim, até mesmo o dia da calamidade é para Deus no sentido de que Ele está no controle de tudo. Quando Ele diz que até o ímpio para o dia do mal que Ele criou, está dizendo que Ele tem o controle de todas as coisas, né? Que é tudo para a sua glória, tudo é para magnificar e dignificar o nome dele. A sua justiça é manifesta em todos os lugares, em todos os tempos, né? E nada pode abalar aquilo que Deus estabeleceu. Tá bom? Abominação é o Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Tá? Então a arrogância é algo repulsivo aos olhos de Deus. A arrogância do homem, né, é algo que deixa Deus realmente entristecidos. O Senhor Deus, Ele detesta os orgulhosos de coração. Eles não ficarão sem castigo. A Bíblia diz que a pessoa que muitas vezes repreendida endurece a sua cerviz, né, será quebrantada de repente sem que haja cura. Então foi assim com o soberbo rei Nabucodonosor. Ele queria ser adorado como Deus, levantou monumentos para si mesmo, colocou seu trono, diz ele, junto às estrelas. Mas de lá do alto Deus o derrubou. Tirou do trono e enviou para pastar como um boi, como um animal. Então seu corpo foi coberto pelo orvalho da noite, suas unhas cresceram como um casco de um animal. Então Deus, na sua muita misericórdia, quebrou a altivez do seu coração para lhe salvar a alma. Porque até nisso Deus é misericordioso. Ele não estava ali simplesmente punindo alguém, castigando alguém, não. O seu desejo era de mudar o coração dessa pessoa, tirar toda a sua altivez, trazer um pouco de humildade àquele coração. Então Deus o humilhou até o pó para arrancá-lo das profundezas do inferno, que era o destino dele.
Deus o castigou com rigor severo para poder poupá-lo da condenação eterna. Graça de Deus, misericórdia de Deus, até na disciplina. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. São dois os fatores que levam a pessoa a receber o perdão. O primeiro deles é a misericórdia, daquele que julga. O segundo é a sinceridade daquele que é julgado. Então, quando o indivíduo admite o seu erro e humildemente confessa esse erro e abandona, então ele recebe o perdão e a remissão de toda a culpa, a paga de toda a culpa. Sua dívida é quitada. Pelo temor ao Senhor, nós evitamos o mal. E o temor ao Senhor nos livra da queda. Tá? É isso que ele diz para nós. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, se os seus caminhos são agradáveis ao Senhor, ele diz que até os seus inimigos vão ter paz contigo. Então, Abraham Lincoln dizia que a maneira mais sensata de lidar com o inimigo é torná-lo um amigo. E como se faz isso? Como isso poderia acontecer? Salomão responde, né? Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos inimigos em amigos, ou pelo menos pessoas com as quais nós podemos conviver em paz. Então, quando nossos caminhos agradam ao Senhor, ele reconcilia com os nossos inimigos, ele traz paz com os nossos inimigos. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. A riqueza é uma bênção de Deus, né, para o ser humano quando ela é conquistada através da honestidade. Agora, quando ela é conquistada, né, o acúmulo dos bens materiais é conquistado através de ilicitudes, através de corrupção, então nada disso terá proveito, e tudo isso será tão somente uma questão de intrigas e discórdias e de desavenças e de quebra de amizade, né? Quebra de respeito é o que vai acontecer. Muitas pessoas, por causa do dinheiro, perdem tudo que têm. Perdem o respeito, perdem a família, perdem tudo, né? Por causa do amor ao dinheiro, as pessoas perdem muitas coisas ao seu redor. Então, a paz interior não está em quanto você tem de dinheiro, mas o quanto você tem de sossego e o quanto o Espírito Santo de Deus domina, habita e controla a sua vida. Então, a paz não vem pela abundância de bens, mas vem pela justiça, vem pela honestidade, vem pelo seu relacionamento com Deus através do seu Espírito. Tá? Versículo 9: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, nós somos pessoas limitadas tanto no conhecimento como no poder. Nós não sabemos nem podemos todas as coisas. Nós traçamos planos, mas nem sempre podemos executá-los. Então, ele diz aqui que o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos, como nós dissemos lá no versículo 1. É o Senhor que estabelece, né, justamente aquilo aonde nós vamos chegar. Nós colocamos metas, nós planejamos as coisas, almejamos conquistar coisas, mas na verdade quem dirige todas as coisas, todos os passos é o Senhor. Se você vai chegar lá ou não, vai ser por dependência de Deus, por vontade de Deus. A direção de Deus é sempre melhor do que a nossa, ela é mais sábia e mais segura, então é preciso depender dele constantemente para ter uma boa caminhada. Nos lábios do rei se acha a sentença divina, sua boca não transgride quando julga, né? Então, um rei íntegro, ele julga com justiça, enquanto um rei que é iníquo transforma o seu trono num território de opressão e de violência. Então, reis piedosos lideraram seu povo pelas veredas da justiça. Reis perversos e maus desencaminharam toda a sua nação, todo o seu povo. É só olhar para a história, né, para o passado, e você vai ver isso. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras suas são os pesos da bolsa.
Então, aqueles que enriquecem usando os expedientes escusos do engano, da mentira, da trapaça, podem até escapar das leis humanas, mas jamais vão escapar do juízo divino. Jamais. Tá? Porque ele próprio diz o seguinte: abominação é os reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Tá? É com justiça que se estabelece. Se não for assim, isso vai ser destruído mais cedo ou mais tarde. Então, as nações que beberam o leite da piedade, né, cresceram governadas pela honestidade, progrediram econômica, socialmente, politicamente, espiritualmente. Foram nações que se tornaram prósperas, ocuparam uma posição de vanguarda na liderança do mundo. Mas quando essas nações se renderam aos vícios e à desconstrução dos valores morais que elas tinham e conspiraram contra a família, né, amargaram pobreza e opróbrio e vergonha. Pois um governo só se estabelece com justiça, mas quando há injustiça, há também consigo a vergonha e a destruição. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. Então a verdade é luz, por isso prevalece. A verdade é justa e por isso alegra o coração dos que julgam com retidão. Então a verdade abençoa, ainda que fira quem ouve. Mas essas feridas trazem cura para o corpo e delícias para a alma. Tá? Então você sempre será abençoado por uma vida de justiça. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Né? Então, o ameaçador está sempre sob a autoridade de alguém, né, que não tem controle emocional, pois esse destempera como um vulcão que cospe larvas, né, de fogo, espalha a morte por todos os lados por onde passa. Então não é a pessoa raivosa e destemperada emocionalmente que prevalece na vida, mas é a pessoa pacificadora. Essa prevalece, essa dura, essa é respeitável, né? Então essa traz realmente prosperidade. O sábio, então, é aquele que guarda a si mesmo da mágoa e se torna gente de paz. Tá? No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Então, quando o rei fica contente, a vida, sua bondade é como a chuva da primavera. Então, a alegria do líder transborda em ações de bondade que descem sobre nós como uma chuva de primavera, preparando o campo do nosso coração para uma grande colheita. Então, quando lidamos de forma sábia com os nossos superiores, nós estamos investindo em nós mesmos, né? Porque nós colhemos os frutos daquilo que nós semeamos, né? Da nossa própria semeadura. Ok? Qual melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e qual mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, a sabedoria não é uma coisa inata com a qual nós nascemos, né? Precisa ser procurada, precisa ser adquirida. É um processo que exige empenho, esforço, perseverança, e é resultado, né? Porém, o seu resultado ele é expressivo, ele é visto através das nossas atitudes, das nossas ações. Então, melhor ser sábio do que ser rico, pois a própria sabedoria é melhor do que o ouro, né? Melhor do que a prata. Ele deixa bem claro isso. Então, são palavras de um homem que tinha uma das maiores riquezas do mundo. Então, ele sabe o que está dizendo. Os retos fazem o seu caminho, desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, o caminho largo das liberdades, né? Sem limites, é espaçoso, atraente, repleto de aventuras, mas o seu destino é perdição eterna. Então, no final dessa linha, uma pergunta vai gritar nos seus ouvidos: que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ganhar tudo aqui, curtir a sua vida aqui, fazer tudo que ele dá na telha e achar que está fazendo tudo que realmente te agrada, mas no final da vida você vai prestar conta de tudo isso. Tá? Então, é como ele diz aqui: hoje pedirão a tua alma, e o que você vai fazer? O que você tem a apresentar? Qual é a sua defesa? Tá? Versículo 18.
A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A soberba transformou um anjo de luz em demônio, o diabo. Por causa da sua soberba, ele foi expulso do céu. Então, a soberba é a porta de entrada do fracasso, tá? A sala de espera da ruína da vida de qualquer pessoa. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Os humildes, eles são exaltados por Deus, né? Eles pertencem à salvação, mas os soberbos serão disciplinados, julgados pelo Senhor. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Há muitas pessoas que passam pela vida com os ouvidos, parece que obstruídos para o aprendizado. Não investe tempo para aprender. É melhor dar educação aos filhos do que deixar herança para eles. Às vezes você está tão preocupado em deixar dinheiro para os seus filhos, que será muitas vezes motivo de grandes brigas e de separações, quando você deveria deixar educação para os seus filhos. A riqueza sem o ensino pode ser causa de tormento, fonte de infelicidade para as pessoas. Até porque nós só teremos verdadeira felicidade não nas coisas materiais, mas só em Deus. É na pessoa de Deus. Então a confiança em Deus desvia os nossos olhos de nós mesmos, das nossas fraquezas, da nossa pobreza, dos nossos problemas, e fixa nele que é onipotente e que está no controle de todas as circunstâncias e coisas. Vou confiar de que Deus tem o melhor para mim. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então o coração, ele é a fonte, né? E a língua é o rio que corre dessa fonte. Então há uma profunda e estreita conexão entre o coração e a língua, né? A língua fala daquilo que o coração está cheio, né? É o que a palavra do Senhor nos ensina, é o que nós vemos isso no dia a dia. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Então o entendimento, ele abre os olhos da nossa alma para não entrarmos no corredor escuro da morte, tá? O entendimento inclina o nosso coração para a verdade e coloca os nossos pés justamente nos caminhos da justiça. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Os lábios somente serão mestres do bem, né, se estiverem a serviço de um coração sábio, tá? Então o coração sábio só pode ser forjado na bigorna da experiência. A experiência só se alcança numa caminhada ao lado do Senhor. Então aqueles que conhecem a Deus são sábios. E a boca dos sábios vai entoar sempre adoração e louvores ao Criador. Tá? Vão sempre exaltar o nome de Deus. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, saúde para os ossos. As palavras então agradáveis são terapêuticas. Fazem bem para a alma, fazem bem para o corpo, diz aqui. Trazem deleite, trazem restauração, cura, alegria. É o que diz o versículo 24. Versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim são os caminhos de morte. Já citamos isso anteriormente, né? No outro capítulo, que há caminhos que parecem ser bons, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, nenhuma religião pode nos dar salvação. Só há um caminho que é a pessoa de Jesus. De religião nenhuma salva. Quem salva é uma pessoa que morreu na cruz por nós, que é o Senhor Jesus, e ressuscitou para nos dar vida também e vida em abundância. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita, né? Então, o conforto e a fartura podem gerar, muitas vezes, a preguiça. Uma pessoa que não sabe o que é necessidade, né? Faz corpo mole e não trabalha com as suas mãos, né? Não adestra as suas mãos para o trabalho, né? Então, uma coisa é você sentir fome e ter a geladeira cheia, outra coisa é você sentir fome e não ter nenhum direito ou provisão. É uma fonte do trabalhador, o faz trabalhar, tá? Então, isso é dignificante para o homem. O homem ímpio que cava o mal e nos seus lábios há como que uma fogueira. Então, o homem iníquo, o indivíduo depravado, ele é um perigo. Ele é um criador de encrencas.
Por onde passa, ele deixa um rastro doloroso de traumas, de dores, de feridas. Seus pensamentos são maus, as suas palavras são venenosas, as suas ações são malignas, as suas reações são avassaladoras. Então, o depravado não apenas pratica o mal, mas também anda atrás do mal. Gosta de viver dessa forma. O homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos, tá? Então, há indivíduos que são geradores de conflitos, que arrumam encrenca por onde passam, tá? E Deus, ele não se agrada de pessoas que agem dessa forma. Pelo contrário, ele diz que abomina esse tipo de pessoas, né? Então, é o pecado de espalhar contenda entre os irmãos, a difamação, isso traz profundo entristecimento ao coração de Deus. Tá? Espalhar boatos, torcer os fatos, cavar abismos nos relacionamentos em vez de construir pontes, isso desagrada e entristece por demais o coração de Deus e traz muitos prejuízos para o coração do homem. O homem violento coage a seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Então não se pode andar com uma pessoa com esse perfil sem receber os respingos, né, das suas atitudes perigosas. Então, se você anda com más companhias, você terá problemas com toda certeza, mesmo que você não tenha praticado nada de errado. Tá? Se envolver com encrenca é algo perigoso. Se envolver com encrenqueiros pode lhe trazer ou lhe custar situações muito caras na vida. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Então a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Por elas é que entra a luz da bondade, né? Ou então as sombras da maldade. Então aqueles que sorriem, né, sedutoramente, piscam os olhos maliciosamente, têm más intenções. Então, perigoso isso, e muitas pessoas têm uma má reputação pelas suas atitudes, tá? Porque pensam que são espertalhões, que são aproveitadores, né? E que nada vai lhes acontecer, mas mais cedo ou mais tarde a casa cai. Coroa de honra são os cabelos brancos quando eles estão no caminho da justiça, né? Então, a pessoa de mais idade, ela deveria ser e deve ser muito respeitada, mas diz que também ela ande pelos caminhos de justiça e não ande no caminho da tolice, tá? Então, isso é preciso ser entendido também, porque uma pessoa que vive, né, depois de tantos anos, uma vida de sabedoria e sabe lidar com as situações da vida e ensina e instrui outros nesse caminho, é uma bênção. Mas se não for assim, essa pessoa, se não tiver adquirido ao longo dos anos sabedoria, envelhecerá como um tolo, e não é bom receber instrução a estar no meio ou convivendo com esse tipo de pessoas. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então a pessoa mais difícil de lidar na vida é aquela que vemos diante do espelho, que somos nós mesmos. É mais fácil dominar os outros do que dominar a nós mesmos, né? Então, é mais fácil ser valente diante das pessoas do que ser manso de coração. Não é forte aquele que esbraveja e brande a espada para ferir, mas aquele que, tendo o poder de acionar a espada, prefere a paz em vez da guerra. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Quando ele diz aqui que a sorte se lança no regaço, ele está falando sobre essa direção de Deus. Nós não cremos nem em sorte nem em azar. Não cremos em determinismo nem em misticismo. Nossa vida não é governada por astros nem por forças ocultas. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, soberano, né? Ele criou o mundo, criou o universo, está sentado na sala do trono, comandando todo o universo. Então ele tem nas suas mãos as rédeas da história. Nada foge do seu conhecimento e nada escapa do seu controle. Então por isso nós podemos entregar a nossa vida com toda tranquilidade a ele, sabendo que ele vai conduzir a nossa vida nos melhores caminhos, com toda certeza. Nada foge ao conhecimento, nada escapa ao seu controle. Então é do Senhor que procede toda a decisão sobre a vida. Não é você que decide nada, você faz planos, mas quem decide é Deus.
Vimos isso já nesse capítulo e em capítulos anteriores. Então guarde isso. Essa repetição é para que você guarde isso no seu coração e entenda. A sua vida precisa ser dirigida e precisa depender de Deus para todas as coisas. Deus direcionando a sua vida, você será bem sucedido. Mas se você quiser andar pelos seus próprios caminhos, você vai pagar as consequências disso. Então, do Senhor procede toda a decisão da sua e da minha vida. Confie a Ele essas decisões e você será ricamente abençoado. Tá bom? Deus abençoe o nosso dia. Amanhã, Deus permitindo, no capítulo 17, estaremos juntos mais uma vez. Que você tenha uma vida sábia, tenha um dia abençoado, um dia dirigido e orientado pelo nosso Deus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado a Deus pela tua palavra e que sejamos dirigidos e guardados pelo Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, e até amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço a todos vocês. Pra te adorar.